Olá, pessoal. Hoje damos continuidade ao curso de Direito Constitucional aplicado à Administração Pública, com a última aula expositiva do curso, que versa sobre o tema Ordem Econômica e Financeira. O modo de produção de qualquer sociedade, né, ou seja, a forma como se organiza e se materializa a produção de bens e serviços, a distribuição de bens e serviços e o consumo de bens e serviços, é politicamente construído. A economia, ela é produto das disputas políticas. São as disputas políticas entre grupos, classes, indivíduos que compõem uma sociedade que materializam uma determinada economia, um determinado modo de produção histórica e geograficamente situado. E essa economia, essa forma de se produzir, distribuir e consumir bens e serviços, ela é expressada em normas jurídicas. O direito, ele faz, então, essa ponte entre a política e a economia. São normas jurídicas de direito econômico, de direito constitucional, entre outros ramos do direito, que dão forma político-jurídica às escolhas políticas sobre a realidade econômica. Não há universalismos ou naturalismos quando falamos de economia. A economia é produto de uma escolha política. Escolha política, ou melhor, escolhas políticas no plural, que variam historicamente e estão permanentemente sujeitas a mudanças. A realidade econômica que temos hoje não é a mesma que tivemos ontem. Vocês estudam isso nas disciplinas de História Econômica. A realidade econômica brasileira não é a mesma realidade econômica das sociedades europeias, embora a gente tenha hoje muitos pontos em comum devido ao compartilhamento de uma mesma estrutura político-econômica, que é o capitalismo. Mas amanhã podemos ter outras formas de organização da estrutura de produção, distribuição e consumo de bens. Nada é pleno e acabado. As coisas são sendo. Nenhuma realidade econômica traduz preceitos naturais, universalmente aplicáveis a qualquer tempo e espaço. Não existe lei divina, cosmológica, natural, que seja traduzida ou traduzível em realidades econômicas. Pensar segundo esse prisma se traduz num grande equívoco, na minha concepção. O que existe são regimes jurídicos diversos de regulamentação das formas múltiplas possíveis de propriedade e de circulação e consumo de bens e serviços. Artificialidade, juridicidade e historicidade são características basilares da vinculação entre economia e política. A economia é construída artificialmente. Ela não é um produto da natureza das coisas. Ela se expressa por meio de normas jurídicas. E ela varia historicamente. Não há realidade econômica universal. Hoje, a gente vivencia
o que a literatura chama, boa parte da literatura, de modo de produção capitalista. O capitalismo, há diferentes interpretações, datações sobre quando se inicia essa forma de organizar a vida econômica e a vida social no sentido mais amplo, mas há um certo consenso de que o surgimento desse modo de produção coincide e se articula com o surgimento da forma política de organização das sociedades, que se chama de Estado moderno, né, de modo que a construção do Estado, né, a construção política do Estado moderno e a construção política do capitalismo são fenômenos articulados, que coincidem do ponto de vista histórico e que estão vinculados ao mesmo processo de reorganização social que se deu na Europa pós-feudalismo, ou na Europa em transição do feudalismo para o capitalismo. Tivemos ciclos de mudanças importantes no Estado moderno e correlacionado a essas mudanças no Estado, vivenciamos também mudanças importantes na economia. Passamos de um momento inicial em que as diretrizes do liberalismo eram materializadas na realidade econômica e na ação estatal que sustentava e mantinha aquela realidade econômica, característica, por exemplo, do século XIX, para uma outra forma de organização do Estado e uma outra forma de entrelaçamento entre realidade estatal e realidade econômica durante o século XX, no que se convencionou chamar de Estado social ou Estado de bem-estar social, dentro do qual a orientação de política econômica keynesiana passou a prevalecer e remoldou, né, rearticulou-se essa dinâmica de vinculação entre Estado e mercado, entre política e economia. E a partir da década de 80, do século passado para cá, um novo ciclo de mudanças sociais, econômicas, políticas e jurídicas teve lugar com a ascensão do que a literatura em geral chama de neoliberalismo, um fenômeno multifacetário e que é econômico, político, cultural, jurídico, etc. Mas, em síntese, é importante que vocês tenham essa clareza. A economia não é um produto da natureza das coisas. A economia, ela é politicamente construída. Ela é fruto de decisões políticas que se materializam em normas jurídicas. E quando a gente estuda a ordem econômica e financeira, a gente está estudando justamente essas normas jurídicas que expressam e materializam as decisões políticas de orientação das atividades de produção, troca, circulação e consumo de bens e serviços. Então, esse é o tema da nossa discussão de hoje. Na Constituição Federal de 88, a gente tem um título intitulado da Ordem Econômica e Financeira. É o título 7 da Constituição, que tem 4 capítulos. Capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica, capítulo 2 da política urbana, capítulo 3 da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, capítulo 4 do sistema financeiro nacional. Há normas que regulamentam a esfera econômica em outros trechos da Constituição, mas primordialmente esse é o título, esse é o espaço da Constituição Federal de 88 em que a ordenação política do mercado é expressa. Para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, é preciso partir de uma diferenciação
e de uma conceituação sobre o que seja atividade econômica. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de mercado, a gente está falando de atividade econômica. Num sentido jurídico, a literatura ela diferencia duas acepções para esse termo. Ela pensa atividade econômica em sentido amplo e em sentido estrito. Atividade econômica em sentido estrito se relaciona com essas ações de valor econômico pautadas pelo lucro, amparadas na livre iniciativa, que caracterizam o que a gente entende por esfera privada, esfera do mercado. Essas são as atividades econômicas em sentido estrito. Mas há outras atividades de valor econômico que são denominadas serviços públicos. E, pensando em sentido amplo, o termo atividades econômicas é usado para se referir tanto a essas atividades econômicas realizadas tipicamente no âmbito do mercado, na esfera privada, sujeitas a um regime jurídico de direito privado, quanto aos serviços públicos, que atuam na esfera pública, vinculados ao Estado e sujeitos ao regime jurídico de direito público. Os serviços públicos estão para o Estado, assim como as atividades econômicas em sentido estrito estão para o mercado. A gente está falando de dois campos diferentes da atuação econômica, sujeitos a princípios, diretrizes e regimes jurídicos distintos. O serviço público é submetido a um regime jurídico de direito público. A atividade econômica em sentido estrito, a esfera do mercado, sujeita ao regime jurídico de direito privado. E esses dois eixos, serviço público e atividade econômica em sentido estrito, são espécies do gênero atividade econômica em sentido amplo. Tranquilo? Cada sociedade politicamente define o que, no âmbito daquela sociedade, é reservado à atuação dos agentes privados e compõe, portanto, o âmbito de ação do mercado, das atividades econômicas em sentido estrito, e quais atividades são reservadas à atuação do Estado. E vinculam-se, portanto, à esfera pública, ao regime jurídico de direito público, e compõem o que se chama de serviços públicos. Não há definição universal para o que seja ou não serviço público, para o que seja ou não reservado ao mercado. Essa definição ela é produto da disputa política. O que se entende como submetido a um regime jurídico de direito público hoje, no Brasil, não nem todas as atividades eram consideradas em outros momentos históricos da evolução nacional como serviços públicos. Da mesma forma, diferentes sociedades, você compara o Brasil com a Rússia, o Brasil com a África do Sul, o Brasil com a França, cada sociedade tem autonomia para definir aquilo que é serviço público e aquilo que é atividade econômica em sentido estrito. Cada sociedade define politicamente o que ela reserva à atuação do Estado e como o Estado atua naquele âmbito e o que ela reserva para a atuação do mercado, dos agentes privados e como os agentes privados devem atuar naquela seara. Atividade econômica em sentido estrito, então, a gente pode definir como aquelas atividades com valor, à exceção
das atividades definidas como serviço público, dos outros tipos de atividades estatais e das atividades ilícitas. As atividades econômicas em sentido estrito são sujeitas a regimes jurídicos de direito privado e têm como princípios norteadores, dentro do modo de produção capitalista, a livre iniciativa, a liberdade de empreender e a busca do lucro, da remuneração do capital. E o acesso às atividades econômicas em sentido estrito se dá conforme a capacidade econômica de cada um. No mercado, o acesso a bens e serviços se dá de forma remunerada, segundo a capacidade econômica de cada um. Os institutos principais, institutos jurídicos, em torno dos quais se organiza o mercado privado, a ordem econômica e financeira, são propriedade e contrato. Então, essa é uma conceituação simplificada do que seja atividade econômica em sentido estrito. Serviço público, por sua vez, é uma atividade administrativa concreta, traduzida em prestações que diretamente representem utilidades ou comodidades materiais para a população, executadas sob regime jurídico de direito público, pela administração pública ou por particulares delegatários daquele serviço. Existe uma discussão na literatura de direito administrativo conceituando os serviços públicos de modo associado à busca da coesão social, no sentido de defender que aquelas atividades que as sociedades consideram imprescindíveis para a coesão social são reservadas à atuação do Estado e juridicamente organizadas enquanto serviço público. E esse seria o eixo explicativo central para diferenciar serviço público de atividade econômica em sentido estrito. Um teórico francês, o Duguy, é o principal articulador dessa ideia. E também se associa comumente ao serviço público, ao regime jurídico de direito público que caracteriza esse campo da ação social, o princípio da continuidade. O serviço público ele é juridicamente obrigado a continuar, a ter continuidade, como um primado da diferenciação do regime jurídico em relação às atividades econômicas em sentido estrito. São exemplos de atividades que são juridicamente consideradas serviços públicos no Brasil de hoje: a educação, a saúde, o transporte intramunicipal, a coleta de lixo, a iluminação pública, a limpeza urbana, entre outras atividades estatais que gerem utilidade ou comodidade para a população em geral. Essa é a característica do serviço público. Ela é uma atividade administrativa, estatal, realizada sob regime jurídico de direito público, que gera utilidade ou comodidade material para a população. Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de um tipo de atividade que se insere no âmbito da função administrativa do Estado. A gente trabalhou isso lá no curso de Fundamentos do Estado. O Estado, a chamada tripartição de poderes, é melhor entendida como uma tripartição de funções. O Estado possui a função legislativa, a função judiciária e a função administrativa. E são ações típicas da função administrativa a gestão de bens públicos, o exercício do poder de polícia e a prestação de serviços públicos, entre outras. Então, quando a gente fala de serviço público, a gente está falando de um tipo de ação que visa garantir utilidades ou comodidades para a população, fundamentada na noção de coesão social, sujeita a um regime jurídico de direito público.
e relacionada à função administrativa do Estado. Entre serviço público e atividade econômica em sentido estrito, há um amplo rol de temas interseccionados. Né? A diferenciação, a distinção entre serviço público e atividade econômica, ela é, em muitos casos, relativamente fluida. Ela não é absoluta, há um campo de intersecções. Como um exemplo desse campo de intersecções, a gente pode falar do terceiro setor, por exemplo, conceito que se refere a pessoas jurídicas de direito privado que atuam visando o bem-estar coletivo e com finalidade não lucrativa. Então, são pessoas jurídicas de direito privado que atuam em temas de interesse coletivo com finalidade não lucrativa. É um exemplo típico de um tipo de ação interseccionada entre a natureza pública e a natureza privada. A gente tem também uma série de temas que, quando associados à ação estatal, são considerados serviços públicos, sujeitos a um regime jurídico de serviço público. Mas, dentro desses temas, é permitido, pela regulamentação jurídica da Constituição, a atuação privada. Então, elas também são esferas de ação exploradas economicamente para a obtenção de lucro. São exemplos educação e saúde. A gente tem um mercado da saúde, né? Hospitais privados, médicos e médicas privados, serviços em geral de saúde privados, que vivem em concomitância com o serviço público de saúde oferecido e garantido pelo SUS. No campo da educação é a mesma coisa. A gente tem um mercado privado da educação, em que as entidades atuam visando o lucro, sujeitas à dinâmica da livre iniciativa, segundo regimes de propriedade, de contratação privados, embora sujeitos a uma regulamentação específica, mais restritiva do que o campo em geral da ordem econômica, porque são temas considerados de utilidade pública, ainda quando explorados economicamente. A gente tem também um conjunto de possibilidades de atuação do Estado no campo privado. Né? Atividades econômicas podem ser exercidas pelo Estado, atividades econômicas em sentido estrito. Então, algumas áreas de atuação, a Constituição não considera serviço público, não submete a um regime jurídico de direito público, baseado no princípio da continuidade e na busca da coesão social, mas prevê atuação do Estado. A gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula de hoje. E também há a possibilidade de se explorar o serviço público em regime de concessão ou de permissão. Um agente privado que visa lucro, após ganhar uma licitação, pode ser concessionário ou permissionário de serviço público e atuar nessa esfera. Então, essa diferenciação entre o âmbito de atuação propriamente público e o âmbito de atuação propriamente privado, ela é recheada de intersecções, de permeabilidades. Sobre serviços públicos, diz lá a Constituição, no artigo 175, que incumbe ao poder público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, a Constituição vincula os serviços públicos ao poder público, ao Estado, submetendo os serviços públicos a um regime jurídico administrativo, de direito público. Mas a prestação do serviço público, ela pode se dar
diretamente pelo Estado ou por um agente privado, concessionário ou permissionário de direito daquele serviço público. Então, embora a titularidade do serviço seja sempre estatal, o exercício do serviço público pode ser concedido ou delegado para agente privado. E diz lá a Constituição também que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, embora, em regra, o Estado atue no campo dos serviços públicos, em alguns casos, quando necessário ao imperativo da segurança nacional ou a relevante interesse público, a Constituição permite que o Estado explore atividade econômica em sentido estrito. Nesses casos, o Estado não pode gozar de privilégios fiscais. Um exemplo, atuação bancária. É uma atividade econômica em sentido estrito, sujeita à livre iniciativa, e a gente tem um conjunto grande de bancos privados, Itaú, Santander, Bradesco, mas a gente também tem bancos públicos, empresas estatais, né, empresa pública e sociedade de economia mista que atuam nesse âmbito privado. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são exemplos. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, essas empresas estatais são permitidas a sua existência porque é considerado relevante interesse coletivo, atuação no ramo bancário. Então, percebam, não se trata de serviço público, se trata de atividade econômica em sentido estrito, aberta à livre iniciativa, a atuação dos agentes privados. Entretanto, permitida a atuação do Estado, porque é considerado necessário a segurança nacional e a relevante interesse coletivo. Tranquilo? E aí tem um videozinho de uma série, a AGU Explica, que ajuda também a compreender um pouco melhor o que seja serviço público. Eu vou passar ele para vocês. Você sabe o que é serviço público? A AGU explica. Conceituar o serviço público é uma tarefa bastante difícil, tendo em vista a complexidade da atividade e a amplitude do seu conceito. Predomina a definição de que o serviço público é uma atividade prestada pelo Estado, com ou sem exclusividade, criada pela lei e com a finalidade de atender às necessidades públicas. Em relação aos serviços públicos, incidem diversos princípios, e é importante destacar a universalidade, a continuidade e a modicidade. Pelo princípio da continuidade, a prestação do serviço público deve ser ininterrupta, tendo em vista a necessidade de atendimento dos direitos fundamentais da sociedade. Já o princípio da universalidade exige que a prestação dos serviços públicos atenda o maior número de pessoas possíveis. É missão do prestador levar esses serviços para quem ainda não os tem. Por fim, o princípio da modicidade determina que o valor cobrado pelo serviço deve ser proporcional ao custo, possibilitando o acesso de toda a população a esses serviços. É importante frisar que os serviços públicos eles podem ser gratuitos ou não, cabendo ao gestor público zelar para que ele atinja o maior número de pessoas. Cabe destacar ainda que os serviços públicos eles podem ser prestados diretamente pelo Estado ou através de concessões e permissões, na forma prevista na Constituição Federal. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima. Então, essa foi um vídeo explicativo dessa série, a AGU Explica, que é uma série bem interessante, tem bastante material sobre temas jurídicos e
complementa essa exposição que eu fiz relativa a serviços públicos. Então, para a gente entender o que está posto na regulamentação jurídica da ordem econômica nacional, um primeiro passo é entender a que se refere esse termo ordem econômica. Se refere ao campo das atividades econômicas em sentido estrito, que se diferencia essencialmente do campo dos serviços públicos, embora hajam intersecções, pontos de encontro e de compartilhamento. A despeito disso, como regra geral, a gente fala de serviço público associando-o ao Estado e ao regime jurídico administrativo. E a gente fala de atividade econômica associando-a ao mercado e ao regime jurídico de direito privado. Tranquilo? E é a Constituição o documento político-jurídico que instaura e define essa diferenciação, ou as bases dessa diferenciação e as bases da regulamentação jurídica de cada um desses campos. Partindo dessa lógica, ou dessa premissa, ou dessa colocação, né, sobre a ordenação política da economia, é preciso que vocês tenham a clareza de que são múltiplos os instrumentos por meio dos quais o Estado realiza essa ordenação política da economia, essa definição de qual deve ser a realidade econômica de uma sociedade. Então, o Estado estabelece as normas jurídicas que regulamentam a atividade econômica, as regras constitucionais e infraconstitucionais que definem o que pode e o que não pode ser feito, que concretizam o modo de produção capitalista numa determinada sociedade, que estabelecem os limites e as possibilidades dos regimes jurídicos de propriedade, que estabelecem os limites e as possibilidades dos regimes jurídicos de contratação. Então, o Estado normatiza todo o campo de ação econômica. E esse é o tema da nossa aula de hoje, que a gente discute justamente o regramento jurídico da ordem econômica. O Estado ele também estabelece regulações setoriais, marcos jurídicos específicos para cada setor de atuação econômica, às vezes criando até instituições, agências reguladoras para reger a atuação daquele campo econômico. O Estado fiscaliza o cumprimento dessas regras constitucionais e infraconstitucionais e desses marcos regulatórios setoriais, através do que a literatura jurídica chama de poder de polícia, que não se confunde com o policiamento, os órgãos policiais, mas o poder de polícia diz respeito a essa capacidade de limitar o exercício de liberdades e direitos. O Estado, então, fiscaliza as regras e multa, pune, permite ou proíbe a atuação econômica. Por exemplo, você abrir uma indústria, né, a regra é a livre iniciativa, mas para você abrir uma indústria, você passa por uma série de procedimentos. Autorização ambiental, cumprimento de uma série de regras, edificação, e caso você descumpra, né, as regras jurídicas postas em determinado momento, você pode ser multado, sua indústria pode ser fechada. Isso é uma consequência do exercício do poder de polícia pelo Estado, uma característica dessa realidade de ordenação política da economia. É o Estado também que define as diretrizes
de política econômica numa determinada sociedade. Então, a política monetária, que diz respeito à circulação de moedas, definição de juros e oferecimento de crédito, são definições estatais. A política cambial, que diz respeito à relação entre a moeda nacional e as outras moedas das outras sociedades, também é um produto de escolhas políticas. A política fiscal, que diz respeito à relação entre receitas e despesas de um Estado, é uma decisão política que materializa essa ordenação da economia, do mercado pelo Estado. O Estado também é responsável pelo planejamento das atividades econômicas. Mesmo num regime jurídico do modo de produção capitalista, há a previsão de planejamento e o Estado intervém no domínio econômico, direta e indiretamente, temas que eu vou trabalhar também na aula de hoje com mais detalhes. Então, há um amplo rol, um amplo leque de ações, de tipos de atividades que caracterizam e materializam a ordenação política da economia. Nessa aula de hoje, na segunda parte da aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre as regras constitucionais principais do regime jurídico econômico, do regime jurídico que rege as atividades econômicas, e vou falar um pouco também sobre intervenção estatal no domínio econômico. Os outros temas, política econômica, exercício de poder de polícia, regulação, planejamento, não serão trabalhados aqui nessa nossa aula por falta de tempo. Mas eu vou encerrar aqui essa primeira parte da aula e abrir para dúvidas e depois retomo trabalhando as principais regras constitucionais relativas à ordem econômica e trabalhando intervenção estatal no domínio econômico, formas de intervenção estatal no domínio econômico.